A paz do Senhor Jesus. Bom dia, gente. Boa segunda-feira, boa semana para nós. Estamos aqui no nosso 41º devocional para a glória do nome do Senhor Jesus, que é fiel, lindo, santo, né? Aleluia, glórias a Deus. Agradecer a Deus por Deus estar sustentando, né, este propósito, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quero começar agradecendo, orando. Senhor, te pedimos perdão mais uma vez pelos nossos pecados, agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã. Te peço ser conosco, nos ajuda a caminhar, a prosseguir, a romper, a vencer. Senhor, eu te peço, liberta, quebra as algemas, as cadeias, correntes do mundo espiritual, as quais nos aprisionam, Senhor. Deus nos faz livre em Ti, é o que eu te peço, Pai. Nos abençoa, abre nossa visão espiritual, nosso intelecto. Abre, Pai amado, nossa audição espiritual para que possamos ouvir a Tua voz verdadeiramente. Não nos deixe enganados nem confundidos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Livro de Salmos, que é o nosso Salmos para iniciar, né? Salmos, capítulo 37, versículo 35. Eu vi o perverso em grande poder, expandir-se como árvore verde na terra natal. Ainda assim ele passou, eis que ele não estava. Sim, eu busquei, mas ele não pode ser encontrado. Marca o homem perfeito e contempla o reto, pois o fim daquele homem é a paz. Mas os transgressores serão destruídos juntos. O fim dos perversos será cortado fora, mas a salvação dos justos é do Senhor, e Ele é a sua força nos momentos de aflição. E o Senhor os ajudará e os livrará, e Ele livrará dos perversos, os salvará, porque confiam nele. Amém? Nós devemos manter nossa confiança em Cristo Jesus, que é fiel, para nos justificar no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Deus há de se levantar por nós. Fizemos nosso estudo ontem do capítulo 3 e 4 de Hebreus. Hoje nós entramos no 5 para a glória de Deus. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecados. Ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de enfermidades. E por esta razão ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Bom, nós, como cristãos, nós devemos ter compaixão daqueles que estão desviados, né? Por quê? Porque eles também são almas que pertencem a Deus, né? E que Deus, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que toda riqueza terrena. E nenhum homem toma esta honra para si mesmo, se dá o quando é chamado por Deus. Perdão, gente, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o que fez aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Então nós não devemos nos gloriar de ser ministros da palavra, de ser pastores, missionários, nada disso. Lembre-se, gente, quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto maior for o teu cargo, quanto maior for a tua responsabilidade com a palavra de Deus e com as almas, maior será a sua cobrança diante da tua vida e diante da minha vida naquele grande dia. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, já leu? Como ele diz também em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrar-o da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, ou seja, muitas das vezes Deus permite a gente padecer algumas coisas para a gente aprender a obedecer.
e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamando por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Porque quando já deveis ser mestre, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegaste ao ponto que precisaste de leite e não de alimento sólido. Então, ou seja, eles sempre retornavam, né, a necessitar, porque Paulo ele fala que quando eu era menino, eu me alimentava como menino. O menino se alimenta de quê? De leite. Mas quando homem, a gente se alimenta de algo mais grosso. E é isso que acontece. O evangelho de hoje é igual eu no meu caso. Quando eu cheguei, eu fui alcançado através desse evangelho aí, que realmente, né? Ai, Deus vai fazer por você, Deus vai... E aquela coisa toda, né? Evangelho, enfim, que a gente chora, emocionado, porque a gente se sente o coitadinho e tal. E aí, de repente, conforme eu fui caminhando, eu fui entendendo que a errada era eu. Que era eu que precisava de mudar, né? Que era eu que precisava de transformação. Então, ou seja, o mocotó, o caldo, ele vai engrossando, porque a gente aprende que não é mais o outro. Lembra de Eva? Adão colocou a culpa em Eva. Tá vendo a mulher que você me deu? Aí tá. A Eva coloca a culpa na serpente. Então, quer dizer, nós somos os culpados. E enquanto a gente não entende que nós somos os culpados e os responsáveis por tudo aquilo que aconteceu, que está acontecendo na nossa vida, a gente não tem mudança, por quê? Porque a gente sempre vai externar a nossa culpa pro outro. Então a gente vai ficar naquele leitinho ali, naquela coisinha mole, naquele negocinho. Ai, não pode falar isso comigo, porque me... Ai, não. Então, conforme você vai caminhando, você tem que entender que a coisa vai engrossando, que o cabelo vai ficando mais estreito. Ontem uma amiga minha falou, amiga, eu fui numa igreja visitar e a igreja estava muito lotada. Mas pensa numa igreja que tinha todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, tudo era liberado e tal. Por quê? A Bíblia fala sobre isso. Largo é o caminho que leva à perdição e muitos estão indo por ele. Mas o caminho que leva ao céu é estreito e poucos são que entram pela porta. Então você vê hoje a diferença entre uma igreja que é leitinho, lotada, uma igreja que é mocotó grosso, vazia, porque é bíblico. Porque quanto mais eu quero entrar e me achegar perto do Senhor e entrar na porta que é estreita, mais difícil e menos pessoas querem entrar, você entendeu? Então vamos lá, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê, mas o alimento sólido pertence àqueles que são alcançados à maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram os seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Vamos ler o 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus. Então, ou seja, ontem mesmo aconteceu isso. Rudimentos da doutrina de Cristo. Aí tem uma palavra que lá em Colossenses fala dos rudimentos da criação do mundo. Ontem eu estava estudando aqui, eu faço nutrição pela misericórdia do Senhor. E ontem eu comecei a estudar sobre a respeito da evolução humana, de como que o homem ele começou a se evoluir e tal. E aí como é que ele fala, né, os estudos dizem que o homem era um macaco, que ele foi se transformando até virar um homem. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que Deus, com a palavra, quem é a palavra? O próprio Jesus. Deus disse, haja. Porque Jesus, ele fala, eu sou a luz do mundo, né? Então, ou seja, Jesus, ele é a luz do mundo. Então, quando Deus diz, haja luz, Deus, ele tá ali falando, né? Da criação do princípio, porque Deus é Pai, Jesus é Filho e o Espírito Santo é o que foi deixado para nos conduzir à eternidade. Então, ou seja, quando nós deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, né, que é crer que o Senhor, ele é Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Gente,
de doutrina sobre batismo e de imposição de mãos, e sobre ressurreição dos mortos e sobre juízo eterno. Então, se eu creio em Jesus, eu preciso crer no batismo, eu preciso crer na imposição de mãos, eu preciso crer na ressurreição dos mortos, eu preciso crer no juízo eterno. Ah, Dani, eu creio em Jesus, mas eu não acredito no inferno. Então você não crê em Jesus, porque Jesus, a palavra diz que o inferno existe. Então eu preciso crer na palavra para que eu creia em Jesus. De doutrina sobre batismo já falamos, e isso faremos se Deus o permitir. Então, ou seja, nós não devemos dizer que nós vamos fazer, eu vou amanhã fazer isso, eu vou amanhã fazer aquilo, eu vou agora, hoje meu dia vai ser assim. Não, se Deus quiser, se Deus permitir, você vê que a Bíblia deixa bem claro isso. Tiago fala isso e Paulo também fala isso. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Então, ou seja, nós não devemos retornar à nossa velha criatura, nós não devemos retornar para a nossa velha vida, para o nosso velho pecado. E depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo-o à vergonha. Nós devemos ter muito cuidado com isso, por quê? Porque todas as vezes que nós abandonamos a nossa fé, que nós deixamos a Cristo, que nós voltamos para o pecado, nós estamos crucificando novamente o Filho de Deus. Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela, produz a erva útil, provê para aqueles que lavram e recebem a bênção da parte de Deus. Mas aquele que produz espinhos e abrolhos é rejeitado, então, ou seja, os frutos maus, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. Porque Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra e do vosso trabalho de amor, para que o seu nome mostrasse, porquanto ministrastes aos santos e ainda os servis. Então nós devemos servir a Deus com bom amor, com boa gratidão, porque Deus é fiel para nos retribuir aquilo que fazemos. Agora, se nós plantamos o mal, nós também colheremos o mal. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza da esperança até o fim, para que não estejais ociosos, mas sejais seguidores do que, pela fé e paciência, herdam a promessa. Porque quando Deus faz a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei e grandemente multiplicarei. Ou seja, Abraão ele não tinha visto ninguém viver uma vida com Deus, né, ali. Mas ele mesmo, Deus fala para ele, se Deus fez a promessa para ele: Abraão, te abençoarei, prometo por mim mesmo. Deus, ele faz essa promessa a Abraão. Por quê? Porque Deus não falou: Abraão, eu vou te abençoar. Tá vendo como é que eu abençoei fulano, ciclano? Não. Ele fala: eu vou te abençoar, segundo a minha palavra eu vou te abençoar. Eu sou Deus, eu vou te abençoar. Porque a palavra de Deus ela é fiel por si própria. Porque quando... dizendo: certamente abençoarei e grandemente multiplicarei. E assim, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Então, para obter a promessa, nós precisamos perseverar. Gente, tem promessas que eu ouvi há mais de 10 anos atrás, ainda não se cumpriu na minha vida, mas eu creio que vai se cumprir pela misericórdia que há no Senhor, porque a palavra dele é fiel. Então, ou seja, eu permaneço perseverando. Vem guerra, vem luta, vem aflição, vem dificuldade, vem isso, vem aquilo. Mas o segredo é perseverar, né? Porque os homens verdadeiramente juram pelo maior, e o juramento de confirmação é para aqueles que o fim de toda contenda. E assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu conselho, confirmou com o juramento, para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente, tá? Deus não mente. Então, pudéssemos ter a poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme,
e que penetra até o interior do véu, onde o percussor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, louvado seja Deus. Gente, essa foi a palavra de hoje, Hebreus 5 e 6. Continuaremos com o nosso estudo para a glória de Deus. Te desejo uma boa semana, te desejo um dia repleto de bênçãos, um dia repleto de novidades celestiais na tua vida, um dia repleto de glória da parte do Senhor, né, de paz, né, aonde você consiga resolver problemas, aonde você consiga ter sabedoria para lidar com aquilo que o Senhor tem para tua vida, amém? Deus abençoe a sua vida, um bom dia, paz do Senhor Jesus e muito obrigado por acompanhar. Peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo para a glória do nome do Senhor Jesus e seja alimentado pela palavra do Senhor Jesus, amém? Beijo no coração, a paz do Senhor Jesus. Gente, só passar aqui. Essa noite tive um sonho, muito cuidado com os objetos, né? Que se deixa em casa. Deus mostrava a respeito de aqueles baby doll, sabe? Baby doll, gente. Baby doll, não use essas coisinhas, não durma de baby doll. Essas coisas de rendinha consagrada, né? Não. E também objetos, Leon. Objetos que... né, ali objetos que elefante, eu vi também aqueles elefantezinhos, aqueles elefantes não agradam a Deus. Tem gente que tem, vou botar um elefante para mim ficar rico. O elefante, ele pertence à ordem, né, dos hindus, né, né, e tal, das coisas lá e tira essas coisas da casa de vocês para que não haja portais de liberação de demônios, né, portais onde o inimigo ele possa estar entrando. Porque às vezes é com um simples objeto que o inimigo entra e age, né, na vida das pessoas. Então ele abre um portal, uma legalidade para o inimigo estar atuando. Amém? É isso, gente. Um bom dia para você. Agradeço, tá? Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. A paz de Jesus.